Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, hoje respondendo e traduzindo do original o e-mail, o pedido do nosso irmão Davi Boaventura sobre a tradução do capítulo 33, versículo 11 do livro de Ezequiel, que ele encontrou diferenças. E eu estou fazendo uma tradução mais ou menos didática, porém muito mais esmiuçada, dando os verdadeiros significados das palavras para você entender melhor. Na verdade, começa aqui, diz assim, dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus. Não, aqui está dizendo assim, Emor eler alechem, dizendo ou disse para eles, Raiei ani, eu sou a vida, ou eu estou nas vidas, porque a palavra hebraica vida é traduzida no singular, ou eu sou o Senhor da vida, ou das vidas. Nium Adonai, ou seja, que não tenho o Senhor Deus, não tenho Yahvé, não tem Yahvé, Adonai, o Senhor Deus, Yahvé é Yahvé, e Adonai é meu Senhor em hebraico. Então não tem Yahvé Adonai, um prazer, uma alegria, que aqui está dizendo, ele não terá, porque o verbo aqui, está no futuro. Alegria ou não se alegrará com a morte, bemot, com a morte de quem? Com as mortes do ímpio, rachá. Por que com a morte dos ímpios? Porque, mas, a morte do ímpio, im bechuv, ou seja, mas que ele se volte para, ele mude. Ele tem prazer não com a morte, mas com a reforma íntima do ímpio, do errado, daquele que está no caminho. Deus tem prazer com que ele se encontre. E é o que nós estamos fazendo aqui, buscando trazer informações para que as pessoas se encontrem. Não temos aqui nenhum interesse de trazer notícia ruim. Essa é a diferença do nosso programa. Aqui o nosso Deus, a pessoa que a gente traz aqui, não é um Deus que castiga, não é um Deus que condena, não é um Deus que pune, não é um Deus que se ira, não é um Deus que traz o inferno eterno, não é um Deus que coloca seus filhos para sofrer eternamente, não. O Deus que nós defendemos, o Jesus que nós conhecemos, ele traz alegria. Esse Deus aqui, ó, é um Senhor Deus que não se alegra com o erro, nem com a morte do errado ou do ímpio. Mas o quê? Mas que ele se reforme interiormente. Que ime bechuve, mas sim com a sua reforma interior. E que ele, aí ele coloca aqui, derer em hebraico é caminho, mas que ele venha para o caminho e se reforme. Olha que coisa, raiá, que viva e se reforme. E a palavra chuvu aqui, ou seja, reforma interior, está dobrada. Por isso que aqui muita gente traduz convertei-vos, convertei-vos. Aqui é mais no sentido de reformulai-vos interiormente, meu caro Davi Boaventura. É esse o grande significado. Deus não quer que a gente seja condenado ou morra, como está. Morte aqui seria a morte do espírito, a perdição total. Ele não tem interesse nenhum nisso. Pelo contrário, ele quer que ele viva e se reformule interiormente. E que ele se encontre nos caminhos. Esse aí que ele se reformule nos caminhos da vida e viva. Viver aqui é vida eterna, é vida com Deus. Então, reformulai-vos em que? Nos vossos caminhos. Caminhos aqui, a palavra caminho em hebraico, derer, pode ser conduta, por onde ele vai, e pode ser também doutrina. Seria o fato de, por exemplo, conhecer a mensagem de Deus e se reformar intimamente. Mudar. Esse é verdadeiramente o significado desse versículo, que do outro lado ele não se converte, não se alegra com a morte, mas que ele
se converta. E por que ele vai? Aí ele diz assim, e por que ele teria o ímpio que morrer? Mas que mudar e que deixe aqui a palavra, o mal, rehaim, os caminhos, os maus caminhos, as maus condutas, os maus roteiros, as más obras. Então ele quer que ele faça boa obra, que ele se reformule interiormente. É isso. E aí no fim ele diz, e por que morreria ou desejaria a morte? Aí ele coloca aqui, termina o versículo 11, dizendo assim, Beit Israel, casa de Israel. Casa de Israel aqui é um termo que é uma metáfora simbolizando todos aqueles que eram seguidores de Israel, o povo, vamos dizer assim, como muita gente diz, o povo de Deus, o povo de Israel. Qual é a alegria que Deus tem de ver seus filhos se perderem? Esse é um versículo que eu acho, por sinal, Davi Boaventura, você foi muito feliz, meu irmão, trazer, porque realmente é um texto de misericórdia, de amor, mostrando que Deus não quer a perda dos seus filhos. Pelo contrário, quer a sua reforma. E é nesse sentido, por isso que ele enviou Jesus e depois ainda enviou a terceira revelação, que a reforma, que a filosofia da terceira revelação é a reforma interior. Reformulai-vos no sentido de melhorai-vos para que vocês tenham um caminho de paz. Esse é o verdadeiro significado. Eu lhe agradeço realmente, porque é uma informação que você deseja, mas que quando a pessoa se prende às traduções existentes, se perde muita coisa, como você viu, do texto original. Que, na verdade, se a gente fosse resumir o texto, diria assim, e disse para eles, eu sou o Senhor das vidas. Ora, ou seja, quem é o Senhor da vida deseja a vida e não a morte. Então, eu sou o Senhor da vida. Não, eu sou o Senhor vosso Deus, que não me alegro com a morte do errado. Mas sim, o que eu quero é que ele se reformule. E ele se reformulando, ele vai encontrar o caminho das vidas. Olha, da vida aqui o verbo está no singular, verraiar no sentido que ele encontre o seu caminho e viva, mas viva espiritualmente. Nos caminhos de Deus. Se reformule, chuvu, reformulai-vos e fugi do caminho do mal. Por que eu quereria, por exemplo, eu que sou o Senhor vosso Deus, a morte de vocês, ou casa de Israel? Essa é a expressão que Ezequiel coloca. Isso aqui é uma espécie de mensagem de esperança, uma mensagem de alegria. Graças a Deus que nós temos a felicidade de ter textos como esse, que eu acho que essa é a notícia que eu gosto de trazer para vocês. Que Deus é misericordioso, justo, bom e não quer a perda de ninguém. Quando a gente traz essas formulações que diz que o inferno não é eterno, que não existe, que Satanás não existe, magoa muita gente que está baseado no tradicionalismo de trazer um Deus temor, terror, um Deus que se ira. E esse não é o Deus que nós conhecemos e não é o Deus que Jesus nos apresentou. Mas fique conosco que nós estamos aí ainda na terceira parte, mais algumas informações para vocês. Eu queria agradecer ao meu querido irmão Davi Boaventura pelas palavras carinhosas e pela grande mensagem e informação que ele trouxe na sua dúvida, que com certeza vai ajudar a você, meu querido irmão telespectador, e a você de outras religiões, que não precisa acreditar no que eu digo, mas reflita. Eu só quero isso. Reflita se o Deus que nós estamos lhe apresentando, a troco de que eu estou fazendo isso? Somente pela alegria de trazer uma mensagem boa para você. Porque materialmente, graças a Deus, eu não ganho nada. Eu tenho minha profissão, vivo da minha faculdade, do meu emprego, do meu trabalho e não vivo da minha religião. Vivo para a minha doutrina, que é uma doutrina de libertação, de esclarecer, de expor sem impor. Não sai daí que a gente volta no minuto. Até já.